Olá, bom dia, Pai do Senhor. Quero convidar você nesta manhã a fazer uma reflexão junto comigo na Palavra de Deus. Vou ler aqui na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de número 6. Diz assim a Palavra de Deus. E à meia-noite ouvi um grito: Eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. O tema da nossa reflexão hoje, nesta manhã, é o clamor da meia-noite. Nós vivemos nestes dias, a nível local, estadual, mundial, uma meia-noite. E ao ler esse texto, Deus ele me incomodou muito com esse texto e eu fui refletir, eu fui meditar o que é que o Senhor queria me dizer nesse texto. E pesquisando, eu fui vendo que a Bíblia fala em diversas ocasiões sobre a meia-noite. E eu queria que vou chamar a sua atenção para a questão da meia-noite. O que a meia-noite ela tem a ver na palavra de Deus? Que lições espirituais nos trazem à meia-noite. Em primeiro lugar, a meia-noite ela tem um significado tipológico. A expressão meia-noite no hebraico ela significa dividir. O verbo hatsan significa dividir, dividir algo ao meio, dividir uma vida ao meio. Essa palavra também ela é aplicada à palavra flecha, uma outra palavra hebraica, que é hetzi, que tem o mesmo significado, que é dividir, dividir algo ao meio. Nesse caso, a flecha ela vai causar uma divisão. Portanto, a meia-noite é um tempo, dentro do tempo, onde algo acontece, onde algo é dividido. A meia-noite ela divide o tempo. Vejamos aqui alguns textos da Palavra de Deus, onde isso acontece. Em primeiro lugar, Êxodo, livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 11, versículo 4. À meia-noite, o anjo do Senhor passou pelo meio do Egito, vai dizer esse texto lá. Foi um tempo de separação, foi um tempo de libertação, foi um tempo que o povo de Israel ganhou a sua libertação, mas foi ao mesmo tempo um tempo de reflexão para o povo do Egito. Vai dizer lá em Êxodo, capítulo 12, verso 29 ao 30, que o anjo da morte passou pelo Egito à meia-noite. E tanto o filho do faraó, como o filho dos servos, todos os primogênitos foram mortos à meia-noite. Portanto, a primeira lição que nós tiramos é que a meia-noite é um tempo de separação, um tempo de libertação e um tempo de reflexão. Em segundo lugar, Juízes capítulo 7, verso 19, diz que à meia-noite, Gideão, ele quebrou o cântaro e tirou as tochas que estavam dentro daquele cântaro. Você conhece o texto, né? Depois você pode ler aí, Juízes 7,19. E a lição que nós temos desse texto é um tempo de libertação e um tempo de vitória. Portanto, a meia-noite também é um tempo de libertação, um tempo de vitória. Outro texto também está no livro de Juízes, capítulo 16, versículo de número 3. Foi um tempo é um tempo também de tirar a segurança. Esse texto fala de Sansão. Sansão, à meia-noite, ele vai lá e vai arrancar os portões daquela cidade. Os portões aí falam de segurança, falam de autoridade. Então, à meia-noite é tempo também de tirar a segurança, é tempo de tirar a autoridade, a tranquilidade. Outro texto também que fala sobre a meia-noite está no livro de Ruth, capítulo número 3, versículo 8. É um tempo de ir deitar-se aos pés do parente próximo, do Goel, O livro de Ruth ele tem essa tipologia, O parente resgatador, o parente remidor. E Ruth simboliza nós, os gentios. Boaz significa o parente resgatador, o parente remidor, portanto um símbolo de Cristo. E à meia-noite ela foi colocar-se aos pés do parente remidor. Portanto, à meia-noite é momento de nos colocarmos aos pés do nosso parente remidor, daquele que pode mudar a nossa situação.
Outro texto está no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 20, que diz que à meia-noite, aquelas duas mulheres que moravam juntas, uma trocou o filho da outra após a morte de uma daquelas crianças. 1 Reis 3 e 20. Portanto, a meia-noite é um tempo de julgar a confusão, é um tempo de juízo, trazer juízo à confusão. Um outro texto que está também na Bíblia, no livro de Jó, capítulo 34, versículo 20, nos diz que é tempo do Senhor julgar os poderosos da terra. É o que nós temos visto nos dias atuais. Principalmente aqui na cidade de Fortaleza, nós temos visto onde o foco dessa pandemia tem atingido as classes mais altas, né? Não tem poupado, não tem sido foi discriminação social, mas vemos que as classes mais altas têm sido atingidas. O Senhor está julgando os poderosos dessa terra, as nações mais poderosas, né? Aí a Europa, a China, Estados Unidos, todas essas nações ricas, poderosas, influentes no mundo, têm sofrido com essa pandemia. O Senhor está julgando os poderosos da terra. Outro texto que está aqui também no livro de Salmos, Salmo 119, versículo 62, nos diz que é tempo de nos levantarmos e buscarmos a Deus à meia-noite. É tempo de buscarmos, levantarmos para clamar ao Senhor. Em Mateus capítulo 25, versículo 6, que é o texto que nós lemos anteriormente, nos diz que é um tempo de preparação, é um tempo de desprendimento e também de despertamento. Pregando esse ano, uma terça-feira, nesse mês de março, lá na nossa igreja, nós ministramos e falamos sobre isso. Nós falamos que o Senhor está despertando, que é um tempo de separação, um tempo de despertamento, né? E o Senhor tem trazido esse despertamento ao povo, né? Meditando nesse texto, a gente vê que muitos crentes não tinham tempo para buscar o Senhor, muitos crentes diziam não ter tempo para orar, e o Senhor nos trouxe esse tempo de despertamento a toda a sua igreja aqui na nossa cidade, no nosso país. Em Marcos capítulo 13, verso 35, o Senhor Jesus nos disse que é tempo de vigiar. Nesse texto de Marcos 13, 35, você vai ver lá que ele fala das divisões da noite. Quer o dono da casa venha à meia-noite, quer que ele venha na terceira vigília, quer que ele venha ao amanhecer. Ou seja, o tempo é de vigiar. O tempo é de estar atento, porque o dono da casa está voltando. Em Lucas capítulo 11, versículo 5, nos diz que é tempo de clamar por solução. Esse tempo que o Senhor tem nos dado é tempo de clamarmos por a solução, aquele que pode trazer a solução aos nossos temores, às nossas dúvidas, às nossas incertezas. Também no livro de Atos, capítulo 16, verso 25 ao 26, é onde Paulo e Silas estão lá presos, acorrentados, e eles começam a cantar à meia-noite. A meia-noite é o tempo do sobrenatural de Deus. A meia-noite é o tempo de Deus abalar as estruturas. E é isso que nós temos visto nos dias atuais. Deus está abalando as estruturas de muitas pessoas. Tive pessoas que alegavam não ter tempo de ir à igreja. Uma vez eu conversando com um certo obreiro, perguntando por que ele não participava da escola bíblica, ele dizia: irmãos, eu não posso deixar de trabalhar, preciso ganhar meu dinheiro, pagar minhas contas. E agora ele tem tempo para ler a palavra, dizer que não ia para os cursos da semana porque tinha que trabalhar, já era muita coisa aí, muitas vezes a uma terça ou uma quinta, né? E quando não, um domingo, já era muita coisa. E agora o Senhor está abalando as estruturas. É gente chorando com saudade da igreja, é gente chorando com a comunhão, querendo participar da comunhão juntamente com a igreja. O Senhor tem abalado as estruturas de muita gente. O Senhor está abalando as estruturas. E aqui eu deixo duas perguntas, né, para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, será que estamos nós vivendo o tempo da meia-noite? Pergunta aí você responde pessoalmente diante de Deus. Será que nesses últimos dias o Senhor nos tem trazendo a percepção de que o arrebatamento se aproxima? Será que estamos vivendo o tempo da meia-noite? Aí você responde aí entre você e Deus. Voltando novamente
ao texto que nós lemos, Mateus 25, versículo 6, eu queria chamar a sua atenção para o contexto. A igreja primitiva, ela tinha um foco, ela esperava a volta do Senhor a qualquer momento. Esse é o foco de Mateus 24 e 25, esse contexto. Você não pode ler Mateus 25 sem você ler Mateus 24, né? Porque estão dentro desse mesmo contexto. Então a igreja, ela tinha esse foco, ela tinha esse alvo de esperar a qualquer momento o retorno de Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. E a parábola das 10 virgens, onde o texto que nós lemos nessa manhã, fala sobre a parábola das 10 virgens, ela é melhor entendida se você ler a parábola anterior, a do servo bom, o servo mau, o servo fiel, o servo infiel, vai depender aí do título que está aí na sua Bíblia. Mateus 24, do 45 ao 51. Nesse texto, Jesus fala sobre o seu iminente retorno e a importância de seus discípulos, de seus seguidores, estarem atentos e preparados para o seu retorno e para os acontecimentos que antecedem o seu retorno, os sinais iminentes da vinda do Senhor. Também em Mateus 25 é visível, é claro, a separação entre os que estão preparados e os que não estão preparados. É isso que a gente vê entre as virgens preparadas, prudentes, e as virgens imprudentes, honestas ou loucas, vai depender aí da sua Bíblia, né? Nós vemos que há aqueles que estão preparados e aqueles dentro da igreja que são apenas cristãos nominais. Aqueles que não estão esperando o retorno do rei. Os crentes nominais apenas aparentam estar sujeitos a Cristo. Porém, todavia, entretanto, jamais foram cristãos verdadeiros. Jamais esperaram verdadeiramente o retorno do rei. Sabe por quê? Por tem negligenciado, tem tido falta de preparo. É só você ver aí o versículo número 10 do capítulo 25 de Mateus. A falta do azeite. Tem muito crente, irmãos, que tem negligenciado o Senhor. Tem dado vazão nesses últimos dias aos seus próprios projetos. Tem muita gente nesses dias ficando com medo de ficar pobre, com medo de morrer. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Tem muita gente chorando aí, mas não é de arrependimento, é de remorso. É medo de morrer, medo de não estar preparado para o retorno do noivo, o retorno do rei, o retorno do dono da casa. Louvado seja o nome do Senhor. Em outro lugar também nós vemos aqui, versículo número 3 de Mateus 25, a lição do sucesso e a lição do fracasso. Essas 10 virgens que o texto descreve aí de Mateus 25, não está falando sobre pessoas que vão perder a salvação. Não é esse é o foco. Aqui não está falando sobre salvação. Não, esse texto não fala sobre isso. O foco dessa passagem das 10 virgens fala sobre os falsos discípulos, os verdadeiros discípulos, os falsos que estão descompromissados, que só tinham para o momento. Aqueles que aparentemente estavam esperando o retorno do noivo. A Bíblia vai dizer que todos cochilaram, todos tosquedejaram, todos dormiram, né? As lâmpadas se apagaram, mas no momento do grito, no momento do alerta, só a metade tinha azeite de reserva. Ou seja, existiam falsos discípulos, falsos seguidores. Existiam pessoas como existem hoje, pessoas descompromissadas com o Evangelho. Até vão à igreja, até vão aos cultos, vez ou outra, geralmente uma vez na semana. Às vezes participam dos trabalhos da igreja, mas falta compromisso. As comprometidas esperavam o retorno do rei à meia-noite, ao momento inesperado. A meia-noite fala de momento inesperado. A vinda do Senhor será algo tão repentino que não haverá tempo para se preparar. É o versículo de número 6. Quando veio o grito, houve um grito, aí vem o noivo. E aí as loucas, as nécias, perceberam que não tinham azeite, estavam despreparadas.
A primeira lição que eu entendo aqui é que a graça ela não pode ser transferida. A fé não pode ser transferida. A fé é algo individual. Por isso que as prudentes disseram, não nos é lícito compartilhar nosso azeite com vocês. Vão aonde tem. A primeira lição é que é a lição da fé. Eu não posso transferir a minha fé para outra pessoa. A fé é algo individual. Mesmo sabendo que das tipologias aqui do azeite o Espírito Santo, a gente não vai entrar nessa questão. O foco aqui foi o que me chamou a atenção no culto familiar semana passada, aqui em casa, foi o versículo 6. O grito da meia-noite, que é o tema dessa mensagem. Nós já estamos aqui nos aproximando do final desse texto, dessa nossa reflexão. Vivemos um momento de despertamento. O grito fala de despertamento, o grito fala de preparação, o grito fala de pessoas que todos dormiram, como eu já falei, todos adormeceram. Mas nem todas estavam preparadas para o retorno do rei, ou seja, aqueles que nunca se converteram de verdade, as nécias. E o grito do capítulo 25 nos lembra também o toque da trombeta de Mateus 24, 31. Você pode pegar até algumas bíblias por referência e vai ver Mateus 24, 31 e Mateus 25, 6, eles são uma referência, eles estão concatenados, estão ligados. Né? Que vai dizer que os anjos vão sair tocando trombeta e juntando os fiéis da terra. Sim, queridos, o toque da trombeta é real, vai acontecer. Vamos estar nós preparados para ouvir. Quando o toque da trombeta soar, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem dado nesses dias o grito de alerta à sua igreja. Quantos crentes nós tivemos ao longo desse ano aqui na Deus e Nossa Força do Serve Luz, dois relógios de oração. Visível nós contarmos as pessoas que participavam. Foram sempre praticamente quase as mesmas. A grande maioria não foi participar. Da noite que nós ficamos a noite toda em vigília, da meia-noite em diante, foram poucas pessoas, poucos obreiros participaram, poucos crentes participaram. E são esses mesmos que agora, né? Ficam, não, nós temos que orar, nós temos que buscar mais a Deus. Jesus está voltando. Eu tenho ouvido nesses últimos dias as pessoas se lembrando do Apocalipse. Ninguém pregava mais Apocalipse. Era um texto empoeirado dentro da igreja. Ninguém falava mais do retorno de Cristo. Agora todo mundo se lembrou do Apocalipse. De repente todo mundo se lembrou do Anticristo. De repente todo mundo se lembrou que Jesus está voltando. De repente todo mundo se lembrou que tem que orar. De repente todo mundo se lembrou que tem que ler a Bíblia. De repente todo mundo se lembrou que tem que buscar mais a Deus. Fato também que eu não sou perfeito, né? Há muitos dias aqui em casa nós também não fazíamos o culto doméstico, né? A gente, ocasionalmente, muito raramente, às vezes quando a gente não pode ir à igreja por motivo de doença, que a gente faz o culto doméstico aqui. Mas nem por isso eu tenho deixado de meditar na palavra de Deus, tenho deixado, né, de estudar a palavra de Deus, de orar, de estar em comunhão com o Senhor. E aí agora devido ao coronavírus aí, agora de repente, não, nós temos que orar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que buscar a Deus. Agora você se lembrou disso? Lembre-se, nós estamos no tempo do grito, é o grito do despertamento à igreja. Eu vejo que o Senhor trouxe o despertamento à igreja no Brasil. A igreja que estava preocupada em trazer roda de samba para dentro da igreja. Nós vimos ao longo deste ano que certos líderes trouxeram para dentro da igreja bateria de escola de samba. Vimos igrejas que levaram, né, a igreja para a rua, né, para curtir o carnaval. E aí o Senhor vem e dá um grito. Você pegou a mensagem aí, meia-noite, ouviu-se um grito. Estamos vivendo na época da meia-noite. Portanto, para nós concluirmos aqui, queridos, a meia-noite, ela se aproxima. Para os não crentes em Cristo, esse tempo é um tempo de perturbação. As pessoas estão perturbadas, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão, assim, desesperadas com este vírus. A meia-noite é um tempo de crise social, nós temos visto isso. O mundo está em calamidade. Eu tenho visto também, o Senhor tem julgado algumas nações. A China
A China é um dos maiores perseguidores dos cristãos. Se você entrar lá no site Portas Abertas, no site Jocum Jovens com a Missão e nos outros sites que falam sobre missão transcultural, China, Irã, a própria Itália, você tem relatos lá como é difícil se pregar o evangelho, como a Igreja Católica impõe barreiras, como é difícil pregar na Itália o evangelho, como é difícil ser cristão protestante na Itália. A Europa como um todo vive o pós-cristianismo. Eu me lembro de 11 de setembro de 2001, o ataque das Torres Gêmeas. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu aquilo ali? Só você fazer reflexão. E você também fizer a pesquisa aí no Google, você vai ver. Cerca de mais de 70% dos cristãos não estavam participando dos cultos. O presidente da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, Loren Tripp, não sei bem a pronúncia, ele escreveu 2 livros, De Volta para o Altar e De Volta para a Palavra. Porque ele estava vendo que a maioria dos crentes estavam indo para a igreja. Ele chamou os crentes a voltarem ao altar da comunhão, a voltarem à palavra. E eu vejo que esse Covid, após o ataque das Torres Gêmeas, houve um aumento de mais de 70% nos cultos. Deus despertou a nação americana. Eu vejo que esse Covid-19, o Senhor tem trazendo despertamento à sua igreja. Perturbação ao mundo, crise social, Deus está julgando as nações, isso é verdade, é fato, muitos servidores já falaram sobre isso. Mas também, para os crentes em Cristo, é momento de louvar o nome do Senhor. Para os crentes em Cristo, é momento de pregar o Evangelho. Para os crentes em Cristo, é momento de esperança. Porque eles sabem quando o noivo chegar, que o noivo está voltando, não serão pegos de surpresa. Para os que são crentes nominais, você que está vendo esse vídeo, você que é um cristão nominal, um crente nominal, que você não seja pego despreparado. É necessário que cada um compre azeite para a sua vasilha, para a sua lâmpada. Preparemo-nos, porque o clamor da meia-noite está aí. Que Deus em Cristo te abençoe mais e mais. Amém.